E já vamos reiniciar. Excelente. Certo, então a gente está reiniciando aqui a sessão da prova de conceito da licitação 191 de 2025, né, para a implementação do sistema de gestão do município de Araranguá. Temos aqui eu, que sou a Carmela, do setor de informática da prefeitura, o Bruno, do setor de comunicação, que a gente vai acompanhar agora a apresentação do módulo fiscalização de contratos, e temos a Nícia, que é representante da empresa PM. Até peço desculpas no começo, que eu falei que ela estava só assistindo, mas não, ela é a representante da empresa, junto com vocês que estão apresentando os itens dos módulos, né? Então, quem vai apresentar agora é o Adilson da Conceição, né? Pode iniciar, tá? Muito obrigada, bom dia. Eu agradeço, Carmela, Bruno, Nízia. Eu me chamo Adilson, sou o técnico responsável do conjunto Suprimentos. Eu vou estar aqui apresentando para vocês agora, como já bem dito, o módulo de fiscalização de contratos. A gente também vai ter como escopo dessa validação os módulos de compras, em outro momento, que serei eu, e também no Frotas. Vocês já conseguem visualizar na tela, certo? Certo. Maravilha. Hoje, esse módulo que eu vou estar apresentando, hoje vocês não possuem, né? É totalmente novo, certo? Novo, a gente não tem nenhuma ferramenta de controle de contratos. Maravilha. Então, a gente segue a mesma linha de como foi feito com o técnico Christian. Eu faço a leitura do item e demonstro no sistema. Pode ser? Isso aí. Pode ser. Show de bola. Então, fiscalização de contratos, o item 1 fala sobre o sistema de fiscalização de contratos deve integrar com o sistema de licitações e contratos, de forma que todos os contratos cadastrados a partir deste sistema de compras, seja disponibilizado para fiscalização, incluindo todos os seus dados cadastrais, aditivos e anexos. Então, ele é uma replicação da tela que nós temos aqui. Eu estou no módulo de fiscalização de contrato, eu vou ser rapidinho, e vou vir aqui em gerenciar contratos. Então, essa telinha que está à disposição para a gente, esses 5 contratos, é a mesma tela que lá dentro do controle de fiscalização de contratos, rotina de contrato, vai estar à disposição. Então, os 5 contratinhos aqui. Então, a mesma telinha. Aí com as informações, né? Aditivos, anexos, as compras que foram realizadas, isso tudo também à disposição do módulo de controle de fiscalização de contrato. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou sair com o meu usuário e vou acessar com outro. E tem mais informação, peraí. Um segundinho, por gentileza. O nosso já tem o liberado acesso de agosto também. Esse é um item que nós vamos falar na segunda-feira. A gente não tem configuração. Nunca fizemos. Acesso pelo conf. Acesso nunca fizemos? Nunca fizemos. Esse é um item que na segunda-feira a gente traz a questão do convênio, né? Sim, eu já recebi algumas informações. Que é algo que... Isso de alguma coisa. A gente entrou uma vez, fazer um cadastro no blog. A gente quase fez. A gente devia ter feito lá atrás, quando não tinha. Porque não tinha custo. Não tinha custo. Se nós tivéssemos. Só que agora os novos têm custo. Muito alto? Muito alto. É porque vocês, para fazerem o convênio, vocês vão ter que ter um certificado na questão de segurança, e daí é um certificado até internacional, no caso do seguro, e é um custo anual. Mas aí é tipo um token, um certificado. Que é melhor. Essa telinha vai ficar melhor. 2. Deve permitir a gestão dos contratos de múltiplas entidades e um único login, desde que o fiscal possua tal acesso. Então, a gestão dos contratos de múltiplas entidades. Aqui, deixa eu vir aqui no módulo, a gente vai ter a entidade. Então, se eu tiver o privilégio, eu consigo gerenciar os contratos de algum fundo, fundação, autarquia, a própria PREV e também da Câmara de Vereadores. Então, eu consigo gerenciar os contratos por entidade também, caso eu tenha os privilégios necessários. 3. Deve possuir controle para agendamento de fiscalizações, definir dia, horário fiscal. Além disso, também apresentar as programações em formato calendário mensal, semanal e diário. Então, aqui, dentro de agenda de fiscalizações, ele vai trazer por padrão mensal, mas se eu clicar no ícone do calendário, ele vai mudar para semanal ou diário.
E na inclusão da fiscalização, eu coloco a data, o tipo, o que eu estou fiscalizando, o que eu vou agendar de fiscalização, na verdade, né? Contrato, compra ou ata, o contrato e o fiscal. Então, todas as informações aqui no momento que eu agendar. 4. Deve compartilhar toda a relação de fiscais e gestores com o sistema de licitações de contratos. De forma que a inclusão e manutenção possa ser realizada a partir de qualquer um e seja refletida no outro. Na sequência, ainda fala sobre os fiscais, o item 5, que é o contrato de fiscais com a informação típica definida pela própria entidade, a pessoa, o período de vigência e a portaria. Então, vamos lá. Dentro do cadastro, inicialmente, a gente tem gestor fiscal. Então, é a mesma tela também, como no contratos, lá do compras. Então, essa telinha de gestor fiscal é a mesma tela que a gente tem à disposição lá no módulo de compras, licitações e contratos. Além disso, como o próprio enunciado prevê, o tipo, se é gestor fiscal, vocês podem criar também outros conforme necessidade, fiscal substituto, enfim. O texto jurídico e o período, que ele é fiscal, gestor, enfim, conforme vocês definiram. Possibilidade também de escolher por entidade, tá? E o item 6 fala sobre o grupo. Ele fala sobre grupos de fiscais que poderão registrar as fiscalizações. Aqui a gente trata como comissão. Então é a mesma coisa, né? Só vou colocar aqui o nome da comissão, o período de vigência e aqui eu defino quais são os fiscais que vão estar dentro dessa comissão, desse grupo, para, de fato, fiscalizar os contratos, as compras, atas, etc. 7. Deve compartilhar toda a relação de fornecedores dos contratos com o sistema de licitações, de forma que a inclusão e manutenção possa ser realizada a partir de um e seja refletida no outro. E aí todos os dados, né? Contato, endereço, documentação. A gente viu um pouquinho... Deixa eu Para ter o retrabalho, Paula, né? A gente cadastra num, Isso. aparece no outro. Perfeitamente, essa é a ideia, né? O sistema trabalha dessa maneira, né? Com o compartilhamento de tabelas ali. Então, contratos, ordens de compra, licitações, documentos do fornecedor, isso tudo também à disposição no módulo, sem a necessidade de ficar trocando de módulo para inserir essa informação. Sim. Sim. Opa. Então, aqui mesmo, no cadastro fornecedor, é uma rotina que o pessoal do Compras conhece bem também. Sim. Outros, sanção. Então, inclua a sanção aqui, suspensão, inidoneidade, advertência, multa, com a possibilidade de formar também a data de reabilitação, que a gente vai poder utilizar ele nas rotinas do sistema. Certo. 9. Deve permitir registrar orientações sobre como fiscalizar cada contrato, com a possibilidade de anexar apostila e manual, de forma que os fiscais consigam visualizar. Então, às vezes, vocês têm aí um manual, uma apostila, enfim, algo que é montado para como fiscalizar, o que fazer na fiscalização. Algumas regras, Então, a gente tem um cadastro de... Oi, desculpa? Algumas regras, talvez, ali, né? Isso, exatamente. Perfeito, perfeitamente. Então, vocês conseguem incluir aqui, faz o relacionamento dessa orientação com o contrato, posso replicar, eu tenho, no ano, fiz 10 contratos de obra, vai ser a mesma regra, só que eu faço a cópia dessa orientação. E aí eu posso colocar os anexos, uma apostila, um manual, a regra, o que vocês criarem, eu posso estar informando aqui para o fiscal poder estar consultando. Certo. 10. Deve permitir o cadastro de formulários com perguntas para serem respondidas durante as fiscalizações. Se me permite ler o item 11 também, que fala ainda sobre o cadastro de formulário, o preenchimento deve ser realizado na própria aplicação, então de forma nativa do sistema, do atendimento, possibilitando ainda a inclusão de perguntas obrigatórias ou não, com diversos formatos, como a gente tem no bloco item, opções texto, numérico, alfanumérico, data. Então aqui, a gente tem checklist. Então a gente já tem alguns exemplos aqui. Eu posso cadastrar, eu vou aqui alterar para mostrar primeiro. Então, se exibe pontuação, se vai poder ser disponibilizado no portal para responder, se eu consigo manipular a resposta, se é anônimo. Aqui eu crio grupos, então para vocês entenderem o conceito, né? Eu crio checklist, como a gente viu aqui, entrega de materiais. O que a gente vai avaliar? A entrega. Então, o que vai ter de entrega, de perguntas de entrega? Se foi entregue no prazo, se foi entregue ok, né? Se foi entregue fechado,
a qualidade do produto, se ela é nova, a durabilidade, enfim, eu vou criando dentro desses grupos as perguntas. Como a gente tem aqui, material foi entregue, a qualidade, eu posso até colocar, como está aqui, por ícones. Depois a gente vai simular e vocês vão visualizar como é que funciona isso. Mas o campo obrigatório, aqui eu vou botar uma nova pergunta, se é obrigatório. Os campos, né? Então eu vou botar aqui qualquer coisa, só para a gente seguir. Opa. Deixa eu mudar outro aqui. Eu tinha criado um. Vou adicionar pergunta. Aliás, grupo, agora eu vou adicionar pergunta. E aqui em campos, eu faço a inclusão. Então, se eu quero numérico, quantos pacotes vieram? Aí eu vou botar um número. Eu quero botar que dia que chegou, né? A data de entrega, então eu boto data. E ele faz a máscara também, né? Com as barras ali separando a data. Isso é obrigatório. Então, só para mostrar para vocês como é que ele é bem simples de criar, né? Não precisa de um conhecimento muito específico, técnico para a criação desse checklist. Certo. Basta entender um pouquinho de como funciona, né, a regra de negócio aqui do sistema. 12 deve possibilitar o cadastro de tipos de ocorrência com descumprimento do contrato. Daí tem alguns exemplos, né, demora no serviço a ser utilizado. Então, aqui é o criar as ocorrências. Então, aqui a gente tem alguns tipos, já vem com o padrão do sistema, algumas, né? Deixa eu até botar aqui. A gente já tem atraso, qualidade do produto e serviço, substituição de bens, mas vocês podem estar incluindo novos conforme necessidade, sem problema nenhum, para estar utilizando a fiscalização. Eu fiz uma fiscalização de uma obra e os trabalhadores lá da obra não vão utilizar DPI. Então tem uma ocorrência da fiscalização, então lança a ocorrência. E a ocorrência é com base no que a gente cadastra aqui inicialmente. 13, deve ser possível visualizar o histórico de acontecimentos relacionados aos contratos, desde o seu cadastro, aí com a emissão de compra, aditivo. Então são os logs, vamos dizer assim, né? Todos os eventos que acontecem no módulo. Então a gente aqui em consulta eventos, eu posso filtrar por período, eu já botei, já deixei em aberto. Então ele traz aqui quase 600 eventos. Aqui eu tenho o filtrinho, né, apenas fiscalizados por mim. Mas aqui eu vou trazer que data e hora que fiscalizou o contrato, quem foi o fiscal, o número do contrato aditivo, notificação de vencimento de contrato, teve a fiscalização, teve uma ocorrência, isso tudo fica registrado aqui nesses eventos. Eu posso filtrar, né? Eu quero visualizar só os eventos referentes ao contrato tal, ou referente a tal fornecedor. Eu posso estar filtrando e imprimindo, como vocês também já conhecem bem. 14 e 15. Deve possuir um painel gerencial para os fiscais e o 15 deve possuir um painel gerencial para os gestores. É onde centraliza em única tela todas as informações importantes ali para o dia a dia, para o trabalho desses profissionais, gestores e fiscais. Então aqui dentro a gente tem o menu visão gerencial, gestor e fiscal. Então cada um com uma informação diferente, né? O gestor com as informações basicamente dos fiscais e os fiscais com as informações basicamente de contratos, de fiscalização mesmo. Então, teve quase 1,5%, né? Pouco mais de 1% aí dos contratos já fiscalizados, o valor total de contratos ativos, os contratos que estão vigentes, a agenda de fiscalização, os últimos eventos, eu posso trazer aqui todos os eventos também sem problema algum, mas ele abre o dashboard, ele abre inclusive e quando eu acesso o sistema ele já abre essa tela para eu ter informação no momento que eu acesso a solução. 16. Deve controlar o acesso aos contratos de forma que apenas fiscais e gestores do próprio contrato possam acessá-lo. Então, a gente viu ali nos eventos, né? Mas em qualquer telinha, basicamente, eu venho em contrato, eu venho em fiscalização, ele tem a flag apenas fiscalizados por mim. Então, se eu sou um responsável por todos os contratos do município, ele já vai vir assim e eu trago todos. Então, tem 158 fiscalizações. Mas se eu sou uma pessoa que cuida só de alguns contratos, eu posso já marcar flag apenas fiscalizados por mim. Adilson, só Isso um detalhe nesse ponto. Todo mundo que vai estar logado vai ter acesso a todos os contratos?
É boa pergunta, era o que eu ia mencionar, eu imaginei que fosse porque deixei em aberto, né? Na verdade, a pessoa responsável, a gente vai tratar agora no item... É Bruno, né? Isso. A gente vai tratar no item 17 agora um pouco sobre isso. Mas o que acontece? Se eu for fiscal e eu tenho alguns contratos, essa flag ela vem bloqueada. Ela vem cinzinha. Quem vai poder alterar isso é a pessoa que controla todos os contratos. Então ela vai ter acesso a todos os contratos, do Joãozinho, do Pedrinho e do Fernandinho e os meus, ou só os meus. Então eu marco a flag aqui, não são todos, tá? São só os responsáveis, os administradores, que é o que a gente vai tratar na sequência. Então aqui só para mostrar... Eu ia perguntar se era na configurações do sistema ou uma configuração dentro do contrato, gestão de contratos. Boa. É no sistema mesmo, né? É no sistema, é o gerenciamento do sistema. Então a gente tem os perfis, eu vou colocar, até bem errado, não é o usuário. Essa parte aí a gente precisou aqui. Essa parte de configuração. Vocês usam bastante, imagino, né? O setor de TI para acessar os próprios. Sim. Então já vou colocar aqui os perfis do módulo, né, controle de fiscalização de contrato, e a gente tem aqui o administrador do módulo. Então essa pessoa, ou essas pessoas que estiverem dentro desse perfil, elas conseguem alterar como a gente tem visto, né? Vamos voltar lá. Aqui em contrato, ou aqui em fiscalização, essa flag. Mas se eu tiver como a operacional, ou enfim, gestor de contrato, essa flag ela vem bloqueada, tá? Então, só para deixar vocês também mais tranquilos. Eu de fato eu deixei em aberto ali a minha fala, mas o próprio gerenciamento ali de perfis e privilégios ele prevê isso, tá? Certo. Tranquilo, Bruno? Era isso? É isso aí. Maravilha. 18. O usuário que tiver acesso ao contrato poderá visualizar detalhadamente os seus dados cadastrais e anexos, bem como seus aditivos e compras. Então, deixa eu fechar aqui. Então é basicamente a mesma tela que nós temos lá no módulo de compras. Então, acesso ao contrato, eu tenho um período de vigência, os dias que falta aqui, o dia que falta, os valores, compras que foram efetuadas. Se eu tiver o privilégio, eu consigo acessar a ordem de compra, daqui eu já consigo acessar o empenho, já consigo visualizar que esse empenho já está até pago, já foi liquidado 40, já foi pago 40 mil. Então, o sistema ele vai encaminhando a gente enquanto a gente tiver privilégio com todos os dados, né? Tanto da fiscalização, quanto também de compras e da contabilidade, e assim por diante. Certo. 19. Deve possibilitar o registro das fiscalizações realizadas pelos fiscais, podendo esse registro ser vinculado diretamente ao contrato ou a alguma de suas compras. Então, na fiscalização, posso ir aqui para o contrato, a gente também tem a rotina, né, de fiscalização. Aqui eu seleciono o que eu quero fiscalizar, se é um contrato, se é uma ordem de compra ou se é uma ata. Vou ter uma ordem de compra. Então eu consigo selecionar a ordem de compra aqui. Olha, ele vem assim, ó, ele vem bloqueadinho, né? Então eu seleciono e aqui eu defino o item, tanto para compra quanto para contrato, o que eu quero fiscalizar. Deixa eu só botar o contrato. Ele sempre vai abrir aqui para eu selecionar o item que eu quero fiscalizar. 20. No registro da fiscalização deve ser possível informar qual item do contrato se refere. Tá, me adiantei, né? Aqui estava pedindo só para ser direto do contrato ou compra. O 20 fala sobre o item. E aí na sequência ele até fala, né? Acompanhamento, anexar imagem, quando for o caso, formar o questionário. Então, o anexo informa o item, posso informar o anexo da fiscalização. Aqui, se tiver checklist, já tem um vinculado. Então, tem um anexo, eu não vou colocar nada, só confirmo com a fiscalização. E ele já abre para a checklist. No 21 vai continuar falando sobre checklist ainda, o questionário. Este poderá ser respondido logo em sequência, dentro da própria aplicação, como aconteceu, ou salvar rascunho para o momento oportuno. Então a gente finalizou a fiscalização, tinha um checklist vinculado, ele abre a tela. Se eu botar aqui, os materiais foram entregues? Sim. Ele já me traz o progresso, com a pontuação, e eu não quero mais fazer. Tem muita pergunta e eu não consegui fazer isso agora. Então eu só fecho e salvo o rascunho para continuar respondendo. Boto que sim. E lá na fiscalização, lá na telinha,
A gente já tem fiscalizada e, no caso que a gente acabou de criar, fiscalização incompleta. Então, eu posso responder posteriormente. Ó, foi identificado um rascunho, deseja continuar respondendo? Então, sim, ele já computou. Só vou para o próximo e sigo. O que eu tinha comentado também é, além de campos, como é sim ou não, ou data que a gente pode estar inserindo, ele também tem a qualidade do material, regular, bom, fica bem bonitinho, né? 22. Deve possibilitar o registro de ocorrência a partir da fiscalização para os casos de anomalia. Então, aqui da fiscalização, eu posso gerar ocorrência. Então, fiz a fiscalização agora, já vou gerar ocorrência. Ou fiz a fiscalização ontem e esqueci de inserir a ocorrência. Não tem problema, posso vir aqui e também a gente tem a rotina de ocorrência. Então, eu posso já inserir direto por aqui. Qual é a diferença? Aqui eu vou ter que inserir tudo manualmente. E se eu for lá, ocorrência, ele já vai me trazer preenchidinho, né? Então, aqui, de fato, é bem mais fácil. Então, atraso, substituição do bem. Eu tive uma prova de conceito hoje mais cedo, eu criei, um tipo de ocorrência, que era o que a gente tinha comentado, né? Então, tem vários testes aqui, vocês podem estar criando o tipo de ocorrência conforme necessidade. Me adiantando para os itens seguintes, já que a gente está nessa telinha, deixa eu botar aqui atraso, eu posso colocar um anexo novo. Então, eu fiz a fiscalização, não inseri nada, nenhuma foto, nenhum arquivo. Na ocorrência eu inseri, aí eu venho aqui em novo. O que é interessante, fiz a fiscalização e tirei a foto. Aí eu vou gerar uma ocorrência. Eu não preciso inserir a mesma foto ou inserir uma nova foto, né, que seja. Eu já consigo trazer da fiscalização. Então eu copio o anexo, nesse caso aqui não tem nenhuma, né, não foi inserido nenhum anexo na fiscalização, mas eu posso copiar para a ocorrência também. Então, 23, né, no registro de ocorrência deve se informar qual tipo se enquadra, que é previamente cadastrado. Então, a gente comentou lá no início, eu mostrei agora. O 24 e 25 fala sobre integrações. Então, vocês acabaram de ver que o colega Christian, né, o DEC. Então, a gente também, o fiscalização do contrato tem esse controle. Na verdade, não é controle, né? É a possibilidade de notificar o fornecedor, o responsável ali, a empresa, aqui, comunicado. Então eu consigo fazer uma comunicação ali para o fornecedor. O material está atrasado, a obra está atrasada, enfim, não foi entregue. Vocês conseguem fazer essa comunicação. Não só com o DEC, como a gente vai ver no item 25 também com o nosso módulo de comunicação, o e-comunica, né? Então eu consigo fazer o contato já direto pelo módulo. Então eu consigo aqui, deixa eu mostrar também aqui a configuração, né? Então integra DEC, integra e comunica. Então tanto interno quanto externo a gente consegue ter essa comunicação. Certo. 26 deve permitir o cadastro de planilhas orçamentárias para os contratos de obra e serviço de arquitetura e engenharia, com controle de quantidade, material, serviço. E essas planilhas, como o item 27 também fala, no mínimo grupos de itens com descrição, unidade de medida, quantidade, valor. Então aqui no gerenciar planilha, a gente pode estar fazendo a manual ou estar exportando um modelo de planilha para estar preenchendo e depois fazendo a importação aqui no módulo XLS ou XLSX. Mas vamos lá, aqui na planilha a possibilidade de inserir grupos. Vamos abrir aqui, né? Grupo, posso estar fazendo o relacionamento desses grupos, os itens, então unidade de medida, quantidade, custo unitário. Então vamos lá, eu usei 10 areia, metro cúbico. Estou dando um exemplo, tá, gente? Mas aqui eu usei 10 metros, foi R$3 cada metro cúbico. Então eu já faço o cálculo também e eu confirmo. E assim eu vou inserindo então as informações dentro da planilha. O 28, ainda da planilha, importação de arquivos, né? Como eu mencionei, então eu posso baixar o modelo e fazer a importação por aqui. Ele já traz com base em todas as colunas as informações. E o 29, para a gente finalizar esse módulo de controle de fiscalização de contratos, deve permitir a gente das medições e andamento das obras, referente ao quantitativo previsto na planilha, restando o período da medição e as quantidades mensuradas. Então a gente fecha aqui. Ô Edson, consegue só baixar uma planilha e abrir ali pra gente? Para ouvir o item 28?
Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Vocês não vão estar visualizando, eu vou mudar aqui a forma de apresentação. Eu estava compartilhando só a telinha do sistema, né? Mas não sei se eu tenho. Aqui. Deixa eu pegar um que talvez esteja bem cheio de informação, bonitinho. Daí a gente, deixa eu ver, grupos. Aqui não pede exportação em lote, né? Show. Só um. Então, demonstrativo da. Acho que já tinha até baixado, então abrir arquivo. Agora vocês conseguem ver, né? Acho que está compartilhando total, né? Sim. Então, fiz a exportação, coloquei aqui algumas unidades. Agora, vou colocar aqui construção, preparação do solo. Eu não faço nem ideia de unidade de medida, tá? Vou botar preparação do solo, vou botar como serviço. Serviço, hora. 10 horas a R$20. Aqui eu teria que botar a fórmula, né? Vou botar 200. Só para ilustrar. Na primeira de obra, esses 3 itens com o número 1. Deixa eu fazer outro aqui. A gente faz os cadastros fictícios, quando fica tudo igual. Você vai Teste, testar teste, errado. teste, É bem assim. Teste. Meninos que fazem um monte de fotos. Já existe esse arquivo no GED, né? Ele gerenciamento de documentos, ele entende que já existe, eu vou botar como compartilhar mesmo. Não vai deixar, não. Substituir. Fechou. Então a importação, ele vai trazer todos os dados, seguir expandindo, né, para visualizar a unidade de medida, quantidade, valor. Confirmo que o registro está inserido com sucesso. E é isso, eu vir aqui. Opa. Aqui. Eu venho nos itens, consigo expandir da mesma maneira que a gente tinha visto. Eu consigo trazer as informações também. E aí, claro, eu posso também inserir novos, né? Não, nada impede também de eu fazer uma parte no Excel, no computador, outra parte inserindo dentro do próprio sistema. Só para mostrar, né? Tem as duas maneiras, né? Eu gosto de mostrar os dois, né? Dentro do grupo e trazer os itens, ou lá dentro do itens mesmo, ele traz a mesma informação. Tranquilo? Tranquilo. Né, Bruno? Tirou tudo. Tranquilo? Sim. E aí ele estava falando sobre o boletim, né, de medição. E aí você vem usado. Também é possível. Também é possível estar fazendo a exportação e importação, tá? Porque a gente ele é bem parecido, mas só algumas peculiaridades dele, né? Então aqui é a unidade de medida, o valor no período. Então vou fazendo dentro de um período as medições, num processo de 1 ano aí da obra, vou fazendo as medições periódicas, ele vai me trazendo o valor no período também para poder consultar. Uma rotina que ela é nova nesse módulo é o relacionamento com a contabilidade ali, até as informações com
a parte de obras do Tribunal de Contas. Daí ele leva para aquele envio do Esfinge, então, ele leva para aquela Sim. informação do Esfinge Obras. Perfeito. Ah, legal. Isso é importante. Acho que é na execução orçamentária, né? Aqui, obras públicas. Isso, é isso que eu Pro estou CIS. pensando. Para os CISOBRAS. Esses obras, eu acho que nem eu. Daí teve na contabilidade, né? Algumas coisas ainda, Aham. alguns outros módulos é feito no compras ali, que também tem prestação de contas, mas nesse caso, abrir obras faz parte lá da contabilidade daí. Sim. E seria isso. Vocês têm mais alguma dúvida para a discussão, tá? Não, é isso aí. Acho que vocês podem orientar também a questionar assim que tiver dúvida, né? Não preciso ficar. Aham. Outra perguntinha, Carmela. Sim. Vocês param 11h30 ou meio-dia? A gente está trabalhando até a 1h. Essa POC, a previsão é até a 1 hoje, Adilson. Tem problema para você? Ah, tá. Só Não, é até bom avisar porque o meu sistema ele encerra meio-dia e 10. Tá, eu vou... Aí eu vou entrar. Tu consegue avisar o Luiz para liberar? É porque ele até, quando ele mandou ali o cronograma, ele já tinha colocado, mas eu já estou entrando em contato com ele, Pra tá? conferir, né? E eu Isso já é bom chamo- confirmar. Certo. Então, até 11h34. Agora, eu já chamei o Alex, que é o do sistema de frotas. E essa, eu acho que foi Certo. tudo ok. A gente não tem mais nenhuma dúvida, né, Bruno? Não. Nesse modo de fiscalização de contrato tá ok. A gente já pode considerar a apresentação concluída. E eu estou aguardando só o rapaz do Frotas subir. Adilson, você já consegue entrar em contato ali com o Luiz? Enquanto a gente aguarda? Tá. Isso, pode ser combinado? Obrigada. Eu faço isso agora. Eu acho que fica mais fácil e rápido. Foi um preço que eu te espero que era para mim 11h30. Esse módulo a gente não tinha, né, Camila? Não, esse a gente também não temos. Espero que esse APM vencer, né? E que eles queiram contratar. Porque é bem interessante, esse módulo muito interessante. Né? Esse de fiscalização. Na verdade, esse é A um gente ponto viu que vários tá... municípios contratando isso, uma ferramenta para controlar contrato. hoje a questão da fiscalização de contrato Que a nova lei de licitações exige muito do fiscal e do documenta ali a E fiscalização. documenta hoje existe muito questionamento, né, sobre a questão desde uma compra de um produto, de um serviço, realmente se está sendo executado, até notificando o Aí tem a fornecedor. responsabilidade do fiscal, tem muito, os fiscais foram bem mais responsabilizados que na lei antiga. Então tem tudo definido, né, em regras. Então, para o fiscal tem uma ferramenta assim de controle mais, né, um sistema, né, que era bem legal. A gente viu que vários municípios Aquele estão domicílio eletrônico contratando nós já esses temos. tipos de. Esse a gente já tem. A gente só não tem comunicação interna, que a gente usa o protocolo e o processo digital para comunicações, né? A técnica de Mas esse não. Mas daí não tem não interfere um no outro, tá? Não, dá para usar pelo aquele domicílio, Até né? porque empresas é um Só marca. conceito já até nível federal, né? E aí a gente fala, né, e aí, por exemplo, hoje as De empresas definir o meio de comunicação entre é a a empresa e comunicação, o órgão, foi né? o que o Christian Exatamente. falou.
empresas do assim também. simples hoje já se comunicam dessa forma. Tu só tem que definir para te dizer que está ciente. a Eu empresa tem acredito estar ciente, que, tudo por ali, pra de tudo bem. repente, como vocês já têm um módulo contratado, eu acho que vocês já têm telelegislação. Não se ligar de fazer, botar em prática, também de exigir a comprovação ali, a ativação pelas empresas. Ou divulgar mais, a Já inscrição. notifica de forma digital até a fiscalização de contratos. Em todos os aspectos, tem uma mudança, tem uma necessidade que você quer comunicar a algumas empresas ali em lote, então aquilo ali passa a ser uma comunicação. Se diminuir o atendimento pelo WhatsApp do setor de fiscalização de empresas ali, se falar no serviço deles, seria bem válido, porque eles atendem muita coisa só pelo WhatsApp, eles perdem muito tempo só no atendimento no WhatsApp. Aí se tem isso, não precisa ficar comunicando, por ali, faz um padrão de comunicação com as empresas ali por aquele meio, mas nós estamos com ódio, estamos meio tranquilos. Será que eu vou chamar a Liliane e deixar ele para depois? Pode ser, você que sabe. Antecipar, não quero ainda. Porque a Liliane aqui faz uns minutinhos. Acho que a dela é mais itens pontuais, né? Porque eu já disse para ela que era mais uns 15 minutos, para pedir o Alexandre aí. Eu vou ali perguntar para ela. Você chega. Ele saiu da prefeitura há 10 minutos. Ela disse que vem, tá vendo? Deve ter acontecido algum imprevisto. Dá um lugar pra ela. Não, eu não. Começa a parar né? O sistema hoje da IPM, eu consigo acessar via navegador de dispositivo móvel. Sim. Eu testei algumas vezes no tablet. E ele é responsivo. Não, ele funciona. Só que ele fica deslogando sozinho. Não, O teu tablet? Uhum. mas tem que ver, porque... No celular não conseguia, a navegação ficou bem complicada. porque o celular ele é responsivo, mas ele é claro. Tem um limite, não, e tem a questão de... Às vezes tem tela que você identificar, mas ela é responsiva. No tablet eu tive esse problema. Eu conseguia fazer tudo, só que ele deslogava sozinho. Assim, Não sei se é alguma... Até testei no tablet mais de um navegador e notei esse detalhe. Assim, a gente tem vários... Eu tenho alguns clientes que eu já acompanhei que usam o tablet bastante. Por exemplo, fiscal, a própria, assim... Vamos lá. Eu tenho... na saúde a gente tem também... Alguns profissionais, perfis que daí vão nessa situação. Que agora eu estava vendo essa parte, por exemplo, de fiscalização de contratos, efetivando, daria para ir em loco fazer... Nós temos, vocês não colocaram dentro do processo, mas a possibilidade de fazer via app, que é o app fazer a fiscalização ali, mas o tablet conseguiria fazer a fiscalização, abrir já dali, receber. Vou testar de novo, pode ter sido alguma versão do navegador também. Tem que entender, às vezes alguma atualização, alguma coisa, mas a princípio não teria não, tá?
Tá chegando, faz mais um minuto. Agora os dois vão chegar. Vamos chegar os dois juntos. Bom dia. Respira, respira e já senta. Perdão. Escada e gordo não combina. Respira na última hora, né? Porque infelizmente a gente não sabe exatamente quanto leva cada móvel, né? Então, a Wilson, ó, já chegou o Alex, o Alexander aqui do setor de frotas do município de Araranguá. Aí o Alex e. Deixa eu ver, tem a outra pessoa ou sou eu mesma? Alex, cadê o teu nome aqui, meu Deus? Aqui, ó. O Júnior também, né, que vai conectar, eu já vou começando aqui. Deixa eu só chamar o Juninho para conectar. O nosso módulo de frotas, eu imprimi já. Aqui, ó, controle de frotas. Então, Adilson. Oi, pode falar, né? Já pode ir começando aí, tá? A apresentar o descritivo do frotas. E, só que a gente vai pegar os itens mais, assim, alguns itens que a gente fez a gente mudou um pouco, a gente acrescentou mais algumas coisas do que a gente já conhecia do sistema, que é algumas coisas importantes, inclusive do seu Alex. Aí a gente vai começar aqui pelo item 16, pode ser? Claro, vocês é que mandam. Uhum. Deixa eu só ver se o Júnior vai entrar enquanto tu te ajeita. Aí Tá. Vai lendo aí, deixa eu achar aqui. Desculpa perguntar, a gente eu apresento o 16, Já. o Alex, ou a gente Pode. espera o Júnior? Não, pode ir entrando, que eu também estou aqui apresentando. Ele já Tá. vai entrar. A gente pode seguir, qualquer coisa também quando ele chegar eu faço de novo, tá ligado? Isso, só Não tem problema, mostra tá? aí pra ele. Aham. Mas Isso. ele já viu a mensagem que já está entrando. Uhum. Tá, tranquilo, não tem problema. Então, item Obrigada. 16, permitir o cadastramento das autorizações para serviços ou abastecimento com registro de informação de quilometragem atual do veículo. Então, aqui na tela, vou fechar tudo aqui, eu já tinha deixado aberto, mas aqui em gerenciamento de veículos, Não, tá compartilhando a... vou selecionar um O que já Adilson. está rodado, ele já... É que não está aparecendo na tua tela aqui para nós. Ah, Tá só verdade, aqui. verdade. Obrigado. Então aqui, gerenciamento de veículos. Tá ok, né? Aqui a gente já visualiza que esse teve entrada e saída já do parque, ele já tem uma movimentação. E aqui na rotina, no botão autorizações, eu vou definir se essa autorização é de manutenção, serviço ou abastecimento. E aí ele já traz, por padrão, o odômetro atual.
quilometragem atual, né, desse veículo. Daí eu faço o lançamento, vou selecionar o fornecedor, aí abastecimento, vou colocar aqui o posto, eu vou botar meu nome, simulando se fosse um posto de combustível. Então eu coloco a informação de abastecimento, 20 de dezembro. E aqui eu vou incluir o item, então no caso a gasolina. Não, eu estava atendendo. Tranquilo? Pode continuar, ele já estava atendendo. Tá. E aqui depois eu faço o lançamento daí dessa autorização de abastecimento. Eu vou informar aqui o produto, gasolina, etanol, o que for pertinente a esse abastecimento, poderia ser um serviço, ali no momento da autorização, poderia ser ao invés de abastecimento, poderia ser manutenção. Então eu poderia colocar aqui uma troca de uma peça, uma revisão, enfim. Mas o que impede é basicamente ter o odômetro, né, no momento do lançamento dessa autorização que a gente tem aqui. Tranquilo? Posso pegar até outro? É isso que tu precisa, é um registro de informação de quilometragem de todo o veículo. Nessa questão do abastecimento, não teria como botar a ordem de compra? Porque o plano sempre nós teremos a ordem de compra, né? Nós não temos estoque próprio. Perfeito. Maravilha. Isso ele tem a flag do estoque próprio. Eu até peguei outra, tá, gente? Eu tinha pego essa de 1870, quilometragem atual, eu peguei essa de 56, ele traz aqui também. Então 56. E aí, se não for estoque próprio, eu seleciono a ordem de compra aqui. Então traz a informação lá do compras. Ah, isso, porque são terceirizados, né? Isso, por empenho também, né? Não, mas a ordem de compra. Show de bola. Isso. E agora o 17, pode fazer o 17 e o 18, tá? Adilson. Tá. Quer que a gente leia aqui ou você está lendo aí? Não, estou com ele aqui também. Eu acho que as pessoas até conseguem visualizar ele aí, né? Na tela. 17 é o lançamento da despesa a partir da autorização. Não, quer fazer aqui com a gente? Senta aqui, bem rapidinho. Senta aqui, ó. Senta aí do lado do Bruno, ou aqui? O Júnior veio aqui pessoalmente que não deu certo lá. Ele acabou Não, de sem problema. Olha, ele acabou Seja de bem-vindo, meu amigo Júnior. Opa! O Ginho estava já mais cedo acompanhando já. Do setor de informática. Então ele apresentou o 16, permitiu o cadastro de autorizações para serviço de abastecimento com registro de informação de quilometragem atual do veículo. Inclusive ele mostrou ali qual é Estou até na telinha aqui já, Ju, se quiser dar uma olhada. Ó. Então no abastecimento, a autorização de abastecimento, ele traz a quilometragem. Um outro pedido foi a questão da vinculação com a ordem de compra. Isso. A gente também tem aqui, então eu busco e ele traz a informação. Ele consultoria anexa, né? E agora ele está no 17, né? O 17, isso. Aí o 17, a gente iniciou pelo 16 mesmo, tá, Júnior? Agora a gente vai fazer o 17, que trata sobre despesa. Que vocês aqui botaram como a despesa, né? A partir da autorização de serviço. Então, a gente tem os dois caminhos possíveis. Eu posso lançar o abastecimento, a autorização, né? Abastecimento ao serviço. E ele automaticamente me lançar, de forma automatizada, me lançar, eu vou botar estoque próprio. Não é o caso de vocês, tá, gente? Não tem estoque próprio, mas só para a gente... Fazer o teste? Só para seguir aqui. Isso. Então, fecho. A impressão da autorização não. Deixa eu lançar a despesa dessa autorização agora, sim. Tá dando essa base, me deixa na mão direto. Mas só para mostrar que ele abre aquela opção e vocês, no caso da base de vocês, ela vai aparecer ali a tela de despesa para você já fazer o lançamento, mas nada impede de eu selecionar o veículo, vir em despesa e lançar a despesa por autorização. Então fica tudo vinculado, né? O veículo com as informações da autorização, a possibilidade de vincular, de trazer informação da nota fiscal, enfim, né? Então todas as informações com base a despesa com base na autorização relacionada ao veículo em questão. E aí, nessa, se for pela autorização, daí não tem quilometragem, o registro só naquela outra que você mostrou, ou tem? Na despesa não, porque já foi inserido na autorização, né? Ah, tá. Aqui na tela de despesa, ele não vai trazer um campo quilometragem, odômetro, orímetro, enfim. Porque a gente já informou lá na autorização. Então eu vou vincular a autorização aqui, para só dar um visualizar, né? Ele vai trazer o odômetro atual.
Então só seleciona. Então a quilometragem já foi inserida na autorização, a despesa é só para ter... Só com o valor ali, né, de certo, velho. Tipo, Isso, lançamento da gasto, nota, né? E Tá. perfeitamente. Quer deixar o PIN? Depois do que daí tem os outros Uhum. mais... Tá, 18, pode seguir na 18. 18, ainda sobre a despesa, agora não por autorização, mas sim por ordem de compra. E aí ele fala, né, dispensável ou de licitação. Então o sistema ele não vai fazer distinção se essa ordem de compra ela é dispensável ou de processo licitatório, tá? Aqui, nesse caso, a despesa ela não vai ter a possibilidade de inserir a quilometragem aqui, de fato, né? Porque o que acontece? Vamos lá, vamos explicar. O quilômetro, o odômetro, o orímetro, ele é relacionado ao veículo na rotina de entrada e saída, certo? Então aqui eu tenho até a quilometragem percorrida, né? Os 56 que estão inseridos aqui. Então aqui eu estou lançando a despesa, que é o caso que a gente está validando agora, por ordem de compra. Então, no caso, não tem como a gente... talvez seja possível, como é um pedido de vocês, está no edital, vocês querem essa informação no momento do lançamento da despesa, a gente vai ter que... Eu peço para vocês pontuarem nesse item, porque vocês desejam, até porque eu acho que, infelizmente, a gente não tem bloco item, tá? Mas... Uma observação. Quando vai lançar o combustível, ele no sistema atual, ele tem a função de colocar a quilometragem. Mas quando vai lançar outra manutenção, que não é abastecimento, ele não aparece essa função. E eles sentem essa falta, né? Sim. De se tivesse igual no combustível também tem aquele campo, por isso que foi mencionado. Já faz tempo que eles veem. Igual rotina, desculpa? No lançamento do combustível, né? No lançamento do combustível pela ordem de compra, nós conseguimos, na despesa do veículo, conseguimos colocar a quilometragem. Mas quando vamos lançar a despesa por manutenção mecânica, não tem o campo do odômetro ou orímetro. Talvez um ajuste depois, Eu acho que talvez seria só apenas um ajuste, porque eles têm a opção no abastecimento, automaticamente. Certo, na teoria, isso aqui não, né? Na teoria teria que ter na... Sim. Para interrogação. Então Mas isso na autorização mesmo, de manutenção, abastecimento. Sim. Na frente à ordem de compra, ó, ou licitação ali no local de... Tá, frente à ordem de compra. Lançamento de despesa através do registro de frente à ordem de compra. É mais naquele do lançamento da nota mesmo, né? Isso. Porque eles usam muito. Vem a nota da manutenção, vem a nota do posto, eles lançam ali. Então, tá, Sim. então esse... Ordem de compra, isso. Acho que era essa. Bota item das despesas lá. O item de baixo ali? Não, ali naquela página mesmo. Tá. Aquela página só lá, tem ali a despesa, vai ter isso. Vou ter que informar. Tá. Vou ter que informar igual. A ordem de despesa não deixa. Isso agora vai. Não aparece a questão... Poderia ser aí. Da quilometragem. Visualizar aqui a quilometragem. Porque daí daria para fazer o controle de algumas manutenções programadas, porque a manutenção é programada de acordo com a quilometragem, né? Isso. É isso que é uma coisa que eles sentem, assim, tá? Sim. É basicamente isso, já tem, a gente anota aqui. Item 18. E agora pode ser o item 20. Não vamos dizer não, que não é... Tem só fazer ele pediu 19. Eu vou fazer essa anotação aqui também, tá? E aí você vai fazer o registro. 19 minutos também. Esse é novo também? Tá, não. O 20? Não, vamos no 19. 19 também para mim é novo. Se já tinha, não sei. Maravilha. Não sei se eu tenho. Permitir o controle de troca de pneus, possibilitando o lançamento automático da despesa. Então aqui, deixa eu só confirmar se esse veículo ele tem já os pneuzinhos bonitinhos. Tem. Então vem aqui manutenção. Já tinha até criado um, mas eu vou criar outro. Pneu. Então ele abre aqui a opção, né? Vou trocar os pneus da frente. Vai ser interno aí pelo
enfim, pelo mecânico. O odômetro próximo, então ele traz o odômetro atual. Posso colocar aqui que eu vou trocar o pneu com... É só exemplificar, né? Vou trocar com 58. Pneus... E confirmo. No momento... No momento que eu finalizo a manutenção, já pergunto se eu quero lançar a despesa. Eu coloco que sim, ele já me traz a grande parte das informações, né? A manutenção, o veículo. Então ele vai lançar a despesa já com algumas informações que eu já preenchi no momento da manutenção. Aí cai, não sei se no caso vocês usam o PRO de compra aqui, né? É que seria despesa por manutenção, mas aqui também não traria o quilometragem, né? Mas é isso aí mesmo. Não, o item não pede, mas é só para já vocês ficarem cientes, né? Falar aqui. Nem tudo vai, já vem pra gente. Isso é muito Agora o 20, pode. Tá. Ó, isso aí eu Gerenciado esse é o principal. no veículo. E vai ser a manutenção, mesmo matéria que nós estamos, tá? Revisão, lubrificação, troca de óleo de pneu e dependência própria de terceiro. O sistema deve, possibilitando o controle de quilometragem. O sistema deve avisar a quantidade de quilometragem faltante até a próxima manutenção, conforme forem sendo realizados os lançamentos de abastecimento. O objetivo principal é aquele controle ali, a gente ter aquele controle, né? O controle. Veja ali se tem alguma forma de fazer nos relatórios ou, né? Uma tela de gerenciamento. Opa. Então aqui nós teríamos, Não sei se na ele manutenção nós teríamos, né? Então aqui igual a troca de pneu, acho que ele vai até trazer, deixa eu ver se ele vai trazer. Então eu tinha colocado aqui o odômetro próximo, ele já passou quilometragem faltante, ele não notifica, né? A gente não tem hoje uma notificação do sistema que atingiu. Seria o diferencial. Sim. Necessário. É a Mas notificação, dá pra- né? Quando tá lançando, né, Alex? Que daí já aparece. O que acontece? Eu já fui motorista de carreta, caminhões, trabalhei numa empresa como frotista. Nas situações quando fechamento de viagem, quando fosse lançando combustível, que é o principal que marca as manutenções de quilometragem do veículo, o próprio sistema, se chegasse, por exemplo, alimentasse o sistema com, aí para ele dar o alerta com 1000 km para a troca do óleo. Automaticamente, quando você lança o combustível e dá Enter para registrar as informações, o sistema, quando chegasse perto desse 1000, ele já aparecia um alerta. Observação, troca de óleo. Ou na questão da placa do veículo, que é ali que você mostrou, apareceu várias placas, né? Entendeu? Nós alimentaríamos na placa do veículo as manutenções previstas, programadas, troca de pneu, ou uma manutenção realizada, e chegaria ali, por exemplo, o que acontecia, voltando à questão das empresas de frota de veículos. Lançou tudo, não apareceu nenhum aviso, mas eu tenho uma curiosidade. Eles apertavam o F2 ou F3, se eu não me engano, aparecia a página só do veículo. Onde é que venciam? Quais foram os vencimentos? Foi trocado o óleo, quilometragem tal, na próxima troca com tal, veio tal quilometragem, já aparecia. Um relatório de processos mesmo. Mas é para controle e manutenção da frota, né? Para dar um auxílio do gestor da frota. Então o que acontece? Muitas vezes perdendo os prazos, deixando vencer o... Como são 111 veículos, são 180 implementos total, sendo 111 veículos com controle de quilometragem ou orímetro. Quando a gente lança, se ficar naquele sistema ali, não vai avisar. Nós vamos ter que puxar um relatório, mas muitas vezes puxa um relatório, puxa todo o relatório, não puxa específico do veículo. Essa é a minha maior dificuldade. Tem uma forma fácil de encontrar essas informações. Por isso que eu pedi para a Carmela colocar essa situação, até eu dei experiência dela das empresas particulares. Entendeu? A gente aperta lá e já puxa do veículo. Foi trocado o óleo com 10.000 km, é para trocar com 20, diz que o veículo está com tanto, falta tantos km para troca de óleo. Igual ali o item 22, que é parecido com essa exigência, só que é os seguros e licenciamentos. Você pode ver, já aproveita aí. Licenciamento é a mesma situação. Ele pede para nós cadastrar. Controle da prazo. Mas não diz quando está vencendo, data vencendo. O controle de prazo. Os dois um botão de uma tela que tem esse. Geralmente na empresa é o F2, eles apertar o 2 aparece uma telinha só com os dados. Ou talvez alerta, alguma coisa, e um relatório. E quando ele não. Eu de novo. Quando a
a viagem, o veículo estava próximo das manutenções, mas a viagem era muito longa, entendeu? O que acontecia? Quando ele ia lançando, se passou, ele já apareceu o alerta na hora. E já para não. Essa é a grande dificuldade, porque são 120 veículos, é muito difícil guardar na cabeça. Não guarda de jeito nenhum. Essa aqui é a questão da Jussa. Ele não notifica, a gente consegue a possibilidade de consultar, né? A informação se está paga, se está vencido, mas para alertar, para não perder o prazo, né? Sei lá, Isso, para não perder o prazo. para parametrizar 30 dias antes, 10 dias antes. Adilson, esses dois itens. Essa é a quilometragem, né? Como os veículos são por quilometragem, seria a questão da quilometragem. É no controle da quilometragem, Acho que anotar ali, Adilson, esse item. Se quiserem já. Seguiria o padrão de montadora. É basicamente o 18, o 20 e o 22. São esses ali. Os outros ali já tinha, tá? Se for preciso, ele coloca, né? Se precisar o campinho mais. A notificação. Se fosse possível. É a notificação realmente. E o relatório para o veículo. Daí, tu quer perguntar uma dessa aqui, ó? Quer essa aqui? Porque ver se está atendendo ali, porque a gente. Vem a questão, que é a questão da substituição de bateria. Na verdade, essa substituição de bateria, controle de quilometragem, de despesa, seria tudo mesmo no mesmo bloco. Que a partir do alimento que a bateria foi trocado, que a bateria é no máximo 2 anos. Foi trocado neste ano, que a bateria daí bota a numeração para ter um controle. Ele tem aí, Edilson, esse é identificação. E quando tirarem os relatórios, ele já tira automaticamente. Onde registrar é o item 5. Só para ver se já tem. Desculpa, não. É o item 5. Vê se ele tem essa função. 5. Eu não marquei. Possui identificação da bateria, marca, troca. Na nosso projeto, né? Essa é igual uma alimentação, a gente alimenta, mas daí essa é a mesma questão dos relatórios que eu comentei. Porque daí a gente saberia quando foi trocado a marca, porque muitas vezes há problemas de ir na mecânica, de deixar a bateria carregando, daí você acaba pegando e botando outra, daí foi trocado há pouco tempo, daí vamos na garantia, deu problema, a numeração não é. É um trabalho. É verdade. Estou pedindo férias de novo. Aqui, vamos ver se eu estou deixando. 5. Tem ali os dados da bateria, tem. Tem. Uma barca de bateria aí, só para eu não colocar Moura. vocês. Moura, né? Não tem, melhor. Nem tem, deixa eu ver, eu vou pegar uma de carro aqui só para gente seguir. Abre a bandeira grávida, pior que tem. É a pior deles. Vai bugar o sistema só por causa da marca. Essa foi boa. Isso que a gente não conhece, né? Que tem para Isso. É o registro da manutenção, identificação, marca e registro de troca. Isso tem, só não tem um aviso, entendeu? Mas a gente não botou aqui o aviso. Mas a gente pede depois. Isso aí deu muito problema de geralmente eu clico pela moura ou ligar. Só que o carro tá com uma moura e vem um carro que falha. Aí a bateria deu, eu falei, não, pode, vou levar o cachorro você. Não era essa? Pinheiro? Onde é que é essa Pinheiro? Nós teríamos o lançamento aqui, poder consultar dentro do veículo mesmo, então seleciona o veículo, foi manutenções, ele vai ter aqui troca de bateria com a data, as informações que a gente vai ter inserido. E se eu vir aqui em consultas, manutenções realizadas, daí eu posso filtrar por troca de bateria ou por troca de bateria em um veículo específico, ele vai me trazer a informação também. A bateria tem já, um pouco essas mais, informações ficaria tudo dentro daquele item 20 também, poderia ser? Daí aparece ali o que foi trocado, a data, eu só clico em cima para ter uma visualização. Se for tipo essa da bateria que controle também. Sim. Então tá. É isso aí? Acho que é isso, Alex. Isso aí. Hoje nós temos um módulo bem grande. Esses 3 pontos aqui ficaram. Sim, que a gente Mas bacana ter anotado, tá, Alex? Bom mesmo. Aquele jogos. Podem saber também o que falta, né, para entender a necessidade de vocês. Isso, os programas digitais referentes a pagamento de minuto, ok? Controle do julgamento de registrado da teoria. Então tá bem. Agradeço ao Alex aqui, que é o nosso representante do setor de frotas. Já vou chamar aqui a próxima participante, que é a Liliane, que é a nossa pregoeira, que vai fazer parte do módulo de licitações. Pode ser Juninho, agradeço o Júnior também, que agora esse outro sou eu que vou assinar. Maravilha, Júnior, obrigado. Valeu. Obrigado. Bom final de semana para vocês, tá?
Obrigado, bom fim de semana, te Também. vou por ele. Também. Só não tô lembrando, não foi agora que eu lembrei, eu tô lendo aqui alguns itens aqui. Seria como um sistema de vocês fazerem importação de dados de outro sistema? E nós temos que entender que outro sistema. Porque eu vi ali que tem um sistema ali para cadastro e colocar passageiros escolar. Mas, por exemplo, assim, ó, não é só escolar, tem a área da saúde. E nós temos um sistema na saúde que gera um relatório de viagem. Até aí temos que gerar o relatório de eterno. Eu tô É que pensando. aqui a gente tem, né, um programinha, vocês têm um sistema online que é para registro das viagens. Daí o pessoal do DETER, eu tô olhando o pessoal do nosso TI ali da Não, o saúde. DETER agora está exigindo isso. Isso. E aí é uma coisa aí além que a gente pode até ver depois, porque o que acontece? Hoje a gente tem os módulos dentro do Atendinet que é saúde e educação, e lá dentro nós temos transporte escolar e transporte de passageiro. Em usando a solução da IPM como um todo, hoje a gente já consegue fazer, por ser uma informação única, um cadastro único, toda essa interação, e você conseguiria, por exemplo, o veículo tal tem quais passageiros, consegue fazer até controle de gestão, né, de viagem, gestão de passageiros, quem que foi naquela visita, assinar, então consegue já fazer toda essa parte, tá? E aí, o que acontece? Teve até casos, por exemplo, que um município que utiliza, que solicitou pra gente assim, por exemplo, eu não posso agendar uma viagem lá na saúde se o veículo não tiver com a manutenção em dia. Ele não consegue fazer, ele não consegue utilizar o veículo se o motorista está com a CNH vencida ou está com aquelas questões que realmente você colocou. Mas aí a gente precisava dar uma analisada o que seria essas informações. Porque assim, hoje o que aconteceria? Eu teria que trabalhar com o sistema da IPM, eu teria que trabalhar com o DETER, eu teria que trabalhar com o nosso interno, e tem mais o do rastreamento. É que o DETER, o que é o DETER? É um governo. Sim, mas é informação que. Sim. E aí é isso que eu vou chegar. Que a ideia agora é nós começarmos a fazer toda a informação para o DETER, entendeu? Sim, porque o que acontece? Hoje o sistema nosso interno, eu gero a lista de viagens dos passageiros, o pessoal nosso aí já está adaptando ele para sair para ficar salvo como se fosse uma lista no computador, que eu só aperto o botão, ele importa tudo automático. O DETER consegue pegar o arquivo e transformar, para não estar lançando paciente, CPF por CPF, então o sistema do DETER já tem essa opção de importação. Entendeu? Eu queria ver se vocês, para ficar mais, usar o sistema de vocês mais, assim, não sei, mas tentar pelo menos chegar a um 85%, como tem aquela questão de viagens, porque é mais fácil de eu ter controle, saber aquele dia, aquele carro, aqueles passageiros foram. Daí seria só a questão de talvez o nosso sistema gerar um tipo de arquivo, PDF, não sei o que, e o sistema de vocês reconhecer e puxar automaticamente, preencher certinho. Isso daí é algo que pode ser avaliado, aí eu acho que a Carmela consegue depois abrir um chamado e aí tem que analisar e Então faz. A questão do item 20 ali, se resolver, já é ótimo. Mais tranquilo. Obrigada, Alex. Dispensado. Atestado não tem. Não tinha lanche. Declaração de participação. Declaração de participação até vai, né? É de folga segunda. Eu te dava na cara, folga segunda. Dona Lili, a estação do diesel deu certo, eu liberei, tá bom. Deu. Fechou. Estão liberados já, não precisa nem a gente se preocupar. Só não deu a gasolina da fama, nem verdade. Não, mas eu vou abastecer um restinho que eu tenho da obra, vou jogar a placa agora só para deixar abastecido e vamos esperar até resolver. Fechou então. Segunda-feira já estamos com o Daniel. Tá. Então, Lili, bom dia. Bom dia Para a Lili. É o Adilson, que é o técnico da IPM, que está apresentando esses módulos, né, voltados à óleo e suprimentos. A gente está gravando no celular e na tela também. A Liliane é a nossa pregoeira aqui do município, né? E ela hoje vai acompanhar com a gente essa apresentação dos itens do sistema
de licitação, né? Contratos e, como é que é o nome dele maiorzinho, né? O nome dele é licitações e licitações e contratos. É. Então, Lili, esse Isso. módulo é bem extenso, mas se tu quiseres, acho Tens que já dá alguma tempo de- ressalva? Eu só gostaria, porque Você eu pode utilizo. iniciar por esses mais importantes e depois Isso. a gente vai revisando mais. Eu utilizo bastante o sistema Ela e conhece, daí né? tem Bacana. algumas. Oi? Tá. Oi, não, bacana, legal, usa Tá. bastante. E a gente utiliza. Daí eu gostaria inicialmente de ir direto no item 12, que é uma questão da ressalva que a gente colocou ali na questão dos processos licitatórios, a questão das exigências do Tribunal de Contas. Mas esse daí tu não precisa me apresentar, é só uma questão de validação mesmo, porque a gente já colocou no próprio processo licitatório devido a uma manifestação do próprio Tribunal de Contas quando a gente lançou, que é a questão de atendimento às consistências que eles falam em processo licitatório, contrato. A gente vem tendo bastante atualizações, né? Tribunal Então, é só para fazer uma ressalva no atendimento desse ponto. Não. Perfeito. Tá? No geral, a gente não tem tido problemas quanto aos envios dos processos de orientação da IPM nesse sentido. Maravilha. Mas aí uma questão que eu acho que a Carmela vai ver depois, porque no meu não está direta, é a questão da assinatura eletrônica dentro dos processos, porque faz parte das consistências do Tribunal de Contas. E hoje a gente tem um problema bastante sério, porque precisa fazer o upload, download. E a gente usa o Gov, né? É, E a gente então, já tem casos que a gente não tem implementado. Daí é uma ainda. questão posterior. Nós vamos ver na que a gente- segunda-feira, isso. inclusive, que é o Que- módulo de gestão Isso. das gerais do sistema. Então, nesse Características ponto é gerais do outro sistema. módulo, que daí a gente colocou no edital e daí vai ter que ver ali a questão do atendimento posterior ou no prazo de adequação. Isso. Isso, porque para nós da Isso. licitação, isso é muito importante. Não, é. E é muito chato, vamos ser sinceros, né? Isso, Tem que fazer a exportação do documento, jogar no Gov, assinar E depois não tem postar outro de novo. gratuito. Exatamente Muita gente isso. assina, né, no município. nós temos uma gama muito grande de pessoas que trabalham na fase preparatória da licitação. ETP e TR faz parte das consistências do processo do tribunal. Então, se não tiver assinado eletronicamente, não vai. Só pode o Gov ou o ICP Brasil, né? É, Padrões de... é eletrônica certificada, no caso, né? E daí, na verdade, as providências para cada um, tem um cartão que, por exemplo, hoje eu tenho um cartão. A maioria dos secretários também. Agora, nós temos muitos servidores, daí providenciar um cartão fiscal. onera muito Ah, o município. É. E a gente acredita que aí num período muito curto, hoje o tribunal não está exigindo contrato aditivo, mas a gente acredita que num prazo muito curto ele vai exigir também a assinatura eletrônica. Esse é um ponto até antes a gente comentou, tá, Liliane, fugindo um pouquinho, que é um ponto que vai ser ali na parte do característica isso. tecnológica, e aí é um ponto que a gente reforça, tá? Hoje, para isso, vocês vão ter que fazer um convênio com o governo federal, As coisas. e aí é questão técnica, e daí a gente Isso, e aí é o município que vai ter também avaliar a questão também de, porque esse convênio existe um certificado. E aí é um custo também que já Eu não sei se o custo vai ser para o município ou para a empresa. nós O que eu vamos sei ter inicialmente é que nós que incluímos no edital. tá. Entendeu? Vocês vão ter que demonstrar Isso. funcionando. Isso, Aí funcionando. se a questão, né, Se o custo vai ser nosso ou de vocês, técnica, exato. Nós vamos ter que fazer uma discussão mais jurídica, Anísia, porque assim, isso que eu a gente imagino. já pediu, tem algumas coisas que a gente já adequou no nosso termo de referência, justamente para atender a nossa necessidade. E daí, se está incluso no termo de referência, incluso no preço, eu acredito que o município, neste primeiro momento, não seria onerado. Daí é depois, posterior. E aí entra uma discussão, que não é nem questão, como hoje vocês pagam, e aí é isso que a gente entra, tá? E a gente pode estar reforçando. Hoje vocês pagam os certificados, correto? Nós não pagamos de alguns, justamente por isso que a gente incluiu. Os A3, os A3. Isso. E isso é o que o governo federal está exigindo, é um certificado digital. Isso, daí depois a Carmela vai ver essa questão, né? Vai ver essa questão, porque tem alguns pontos que a gente já incluiu no termo de referência, inclusive eu gostaria de citar, de fazer constar,
não tiveram nem pedido de esclarecimento, nem da IPM, nem de qualquer. Então, o que se entende pela lei de licitações é que a partir do momento que tu apresenta a proposta, tu faz a aceitação dos termos, né? Então, este é um ponto, tá? Mas aí é mais jurídico, que eu sei por conta da minha parte como julgadora do processo, que não é a parte dos meus módulos aqui. Mas ali no ponto 12 eu já faço a ressalva que é uma exigência do tribunal. E eu ia perguntar Né? no ponto 12, até para eu checar a hora que eu coloquei aqui, Vivi. Aqui, ó, que aqui demonstra no PNCP ou ele já está integrado, tu lembra? Inicialmente ele integra, Já tranquilo, mas daí vem um outro ponto, e daí eu já iria no 16, que faz parte dos arquivos do processo. Certo. Tá? E daí eu tenho uma ressalva que, inclusive, essa foi eu que pedi para colocar. O que eu identifico hoje? Que tu gera o processo licitatório e o sistema, ele faz o envio tanto para o PNCP, para o Esfinge ele faz, porque como o Tribunal de Contas, ele não aceita o envio do edital sem o ETP e o ITR, e todos os documentos que faz parte das CONs, ali que eles falam que são das consistências, que difere da lei de licitações, o tribunal hoje exige mais do que a própria lei nos exige. Então, assim, eu observei que para o tribunal tá ok, faz o atendimento, as normas do Esfinge. Agora, para o PNCP só vai o edital, de forma automática. E hoje eu tenho que fazer o envio do ETP, que é uma exigência legal. Que é o que as empresas procuram, direto do ETP quando vão participar, né? Às vezes não querem Na verdade, todo, é uma exigência da lei. Se tu não envia, ele pode tornar o processo nulo. Não, também Né? Então a gente dá transparência em outro, dá visibilidade, que a lei nos exige como transparência no nosso site, né? No próprio portal de compras públicas, que é o que a gente gerencia as licitações eletrônicas. Mas para fins de PNCP, é a publicação oficial exigida pela lei. Então torna nulo. Bom, a gente consegue enviar, isso atende tranquilamente, tá? Então atende, eu não sei se é uma questão de configuração, porém o ETP ele não envia. Eu tenho que ir lá nos anexos e fazer o envio. Um por um. Cada Isso, um por um. Daí se eu tenho, por exemplo, matriz de risco, se eu tenho ART, se eu tenho projeto, eu tenho que automaticamente me atentar de não esquecer de enviar. É uma coisa que fica meio manual, né? Poderia ser automático, igual como vai o edital. Exatamente. E o Ministério Público hoje nos cobra bastante isso. A publicação na integralidade. Tudo. Então, tudo que eu envio, independente se eu boto no meu site, tem que estar lá no PNCP. E você está no item específico? Está no item 16, tá? Para o técnico que está nos acompanhando. Isso. Tá? Daí eu não sei se de repente é uma configuração nossa, e a gente falte essa configuração para incluir esse tipo de arquivo, ou é o próprio sistema. Um dia eu liguei para a IPM nesse sentido e disseram que eles estavam fazendo as adequações. Então eu não sei se hoje já tem. Se o Adilson quiser dar uma conferida, essa configuração. Né? Está na prova, o conceito já pode verificar. Deixa eu só. Que se vai para o Só PNCP. com áudio. É o PNCP, eu acho, acredito que é no PNCP ali. Não sei se vai ter essa configuração, deixa eu. Editais, lá embaixo, dá uma olhadinha, ver se não. É que eu tava na telinha já, mas eu não. Ele hoje vai, tá? Contratos. Agora ele não leva automaticamente os arquivos do ETP e do TR automaticamente. Ele só leva o edital. Ó, tá ali, ó, só texto de edital. Provavelmente essa base que tu estás usando, que é de outro município, ela também só leva isso. E hoje a lei nos exige que seja publicado na íntegra, então tem que estar lá no PNCP, o ETP, ou a matriz de risco, se tiver, que são os documentos que a gente marca, né, no anexo. Só o edital não basta, tá? E eu acredito que o tribunal vai exigir, inclusive, minuta do contrato, que é uma atualização nova. Nas consistências agora, ele já, por mais que tu tenha como anexo do teu edital, ele está pedindo para separar e mandar só a minuta. Uma atualização nova. Então o tribunal já atende, agora o PNCP é que por um vacilo nosso pode ficar sem enviar. Então por isso que a gente já pediu. Isso. Tá, a gente já pediu que. Exatamente. Eu sei que vai atender a prova, porque na maioria dos itens, pelo que eu li, ele novamente atende,
mas isso é um item que eu gostaria que colocasse para o atendimento no prazo. Mas aí o Adilson anota ali, né, Adilson? Sim. Essa parte do PNCP, tá, Adilson? Quer dizer, 18 eu também que gostaria de ver, que daí eu tenho uma ressalva pelo que a gente utiliza hoje, né? Isso. Então, é o seguinte, tá aqui, ok. E eu acho que daí o que eu vou passar é no ponto 18 mesmo, né? De acordo com as etapas do processo licitatório, possibilitar a emissão de documentos. Que é os relatórios que a gente fala, né? Adilson, acho que acredito que é mais. Aqui as etapas do processo. Aqui no fluxo, quando eu estou lá no parecer, eu consigo emitir o parecer, né? Isso, Cada ok. etapa que. Isso. O documento em si seria os relatórios que gerava, né? Que gera. Hoje, Isso, por relatórios, exemplo, exato. Tá. isso, hoje, por exemplo, o sistema ele nos apresenta relatórios com a relação de servidores padrões. Por exemplo, o parecer jurídico com o nome do nosso procurador-geral, certo? Porém, o município de Araranguá tem mais 2 assessores jurídicos. A lei diz que parecer jurídico tem que ser por órgão da assessoria jurídica. Então, ele não diz que tem que ser do procurador, vamos dizer assim, a nova lei. Órgão de assessoria jurídica. Além do nosso procurador, nós temos mais 2 assessores jurídicos, que são da educação e da saúde. Quando eu vou preencher o parecer jurídico, eu consigo colocar o nome deles. Então, eu vou preencher, tenta gerar um ali para tu ver, isso. Na geração, inclui o parecer. Ah, tá. Sim, aqui, ó. Isso, daí eu consigo colocar um, que nem sempre é o meu procurador. Mesmo que aí eu selecione o advogado que eu vou querer colocar, no relatório, se eu não mudar o assinante, ele não vai mudar. Ele vincula tipo em 2 telas, né? Então, Eu tenho que fazer 2 vezes a mesma coisa. Daí não, eu mudando aí no advogado, ele não vai, no relatório gerado, fazer, só se eu fizer a configuração de assinantes. Só que o que a gente pensa? Para nós é retrabalho. Então, se me permite, lá na geração do relatório, incluir o responsável, eu acredito que o relatório ele já tem que gerar automaticamente sem que eu precise fazer mais a configuração da assinatura. Certo? Tem um ponto, com certeza. Então, eu não preciso desse retrabalho. Fazer 2 vezes, vou selecionar 2 vezes. Então, o que a gente pede é que o relatório ele já gere exatamente como ele está possibilitando ali. Se eu coloquei um responsável, automaticamente ele tem que sair. Porque se eu esqueço de alterar o assinante, eu vou ter que gerar ele em doc, fazer a alteração manual, substituir o arquivo, que é o que na maioria das vezes é feito. Entendeu? Então, é muito trabalho para um sistema bom do jeito que é muito retrabalho. Então, automatizado em outras telas, né? Às vezes, Isso, se daí alguma coisinha, precisa mais de uma. E eu acredito que seria uma questão bem simples. Talvez se estiver resolvida. vazio, se não estiver informado, Isso. puxa aquele padrão. Padrão. Se não, pega aquele Claro, que exato. No nosso caso, a maioria das vezes é o padrão, que é o procurador-geral. Mais situações eu Mas preciso acontece, alterar. Acontece. Sim. Mas você tem educação. Exatamente. Saúde, já tem assessor de Saúde, saúde específico. Exatamente. Na mesma situação, o gerador da o documento gerado na homologação e adjudicação. Hoje, ele aparece como padrão o prefeito, autoridade competente maior. Araranguá, por exemplo, tem um ato que designa o secretário de administração como autoridade competente para fins de atos jurídicos de licitação, contratos, etc. Então, a homologação eu preciso alterar todo o relatório manual. Eu já pedi para a IBM, vai ter que pagar, porque é um novo relatório. Só que eu não acho, porque eu discordo. Porque se a lei diz, se o relatório ele é gerado conforme a lei, e nós temos um ato que designa o secretário de administração, então eu acredito que o relatório tem que ser padronizado para nós. Nesse caso, que é só alterar o nome, não é o prefeito, é o secretário de administração. E hoje eu altero todos eles manual e substituo. Antes de encaminhar para o PNCP, antes de enviar o SPINJ. Então, assim, é mais uma comodidade para a gente, porque é retrabalho, muito retrabalho. A homologação faço a mesma coisa, a adjudicação faço a mesma coisa.
Na geração da ata de registro de preço mesmo, eu não tenho nem campo de assinatura. Ela já gera automático o campo município, o campo empresas, e daí se eu quero colocar na ata o gestor e o fiscal, eu tenho que fazer tudo manual. E faço todas de forma manual, porque aqui a gente coloca. Então, são coisas assim que o relatório não tem muito problema, porque como eu faço o cadastro dele, eu já gero o cadastro posterior, assim como eu gero o documento. E a gente gera o documento separado. Mas homologação, adjudicação e ato de registro de preço tem muito retrabalho. Então daí é uma das questões que daí coloquei bem como armazenar esse documento em banco de dados, possibilitando também de documentos adicionais em substituição ao original, ele já faz hoje. Mas daí é onde a gente pratica o retrabalho, tá? Isso, tem que alterar. O meu olhar ele é muito simples perto de toda a gama de relatórios que é gerado e documentos que são gerados, sabe? Então, eu acredito que é um sanável, assim, não deva ter muitos entraves para isso. Acredito que seria uma configuração ali, ou um padrão nosso, específico, que quando a gente implantou, a gente já fez isso, né? Então, eu não acredito que a gente tenha que pagar toda vez que seja necessário, já que a gente tem um ato ali que designa. Deixa eu ver o outro ali que a gente marcou, 42. Tá. Não, esse o 42 não precisa. No item 55 eu tenho uma ressalva a fazer. Se isso é um problema de sistema, ele gera, ele atende, ok, a relação de saldos, porém a gente se deparou com muitas situações, principalmente nos registros de preço, que a gente vai gerar o relatório do saldo e ele apresenta saldo zerado. E a gente tem certeza que não está zerado. Na virada do centro de custo? Principalmente na virada dos exercícios. Tá, isso. Então, não sei se vai anotar ou não vai anotar. É uma questão que acontece bastante, tá? Virou o ano, uma ata de registro de preço, que é 2025. Eu venho em 2026 gerar para mim o saldo, para inclusive informar se pode ser contratado ou não, ele zera tudo. Eu não sei o que acontece. Daí a gente tem que ligar para a IPM, ela vai em outro caminho e dá o saldo. Então quer dizer que um relatório ele zera e num outro caminho ele apresenta o saldo. Isso é problema. Tem que estar tudo em consonância. Eu não sei aí o que acontece, né? Que acontece divergência. Acho que esse é o 55, né, que a gente está... Esse que a gente falou, esse 55. ali, Ele anotou, zerado. Sim. E daí se tu vai em outro caminho, não sei se tu quer anotar, ele dá o saldo. Então, a questão desse são relatório duas- da situação que não está trazendo, né, não, o saldo. você vai direto no fluxo do processo, verifica o saldo, ele zera. do processo, ó, isso é importante, porque às vezes eles não conseguiram Isso, no arrumar fluxo. lá no fluxo. E daí ele manda e vai lá pro ato de registro de preço e ele dá o saldo. Muitas vezes atualiza o saldo, outras dá zerado. A gente já teve que registrar chamado por conta disso. No fluxo, pode anotar que no fluxo que não aparece, que aparece zerado. Zero, a maioria das vezes. Até agora a gente teve que abrir um chamado para um processo recente. O ano passado que eles foram solicitar e estava zerado e na verdade não estava. Não aparecia o item na solicitação. Acho que é isso. Depois o próximo seria o 58 dos meus. Acho que na verdade o 58... Isso. Na verdade, o 58 é a mesmo que eu já botei ali no 16. Ele tá correlato, né? Exatamente. E na questão do... que agora mais vai para contratos, porque eu já avancei ali. Então, o processo licitatório seria mais isso mesmo. Esse 56 é disso. É correlato Ao 16. Não, o 58, né? É o 58. Desculpa. Não cheguei bem, Eu não-
né, evoluindo ali em passo a passo, processo licitatório e atas, ok. Eu vou lá no 77. Tá. E daí aí já tem algo que a gente acrescentou no termo de referência em relação ao edital passado, que seria permitir o controle do recebimento da compra com a emissão de alerta e aviso de prazo de entrega, que é nos vencimentos dos contratos ali. Ou seja, a gente informa vigência na maioria deles. E aí, quanto ao contrato, esses alertas vão se referenciar à execução. A gente receber alertas. Isso. 77. 77. Tá. Permitir controle de recebimento de compras e emitir alerta e aviso de prazo de entrega. Esse nós não tínhamos no outro, tá? E daí já fala na questão, no contrato mesmo. Tá. Isso aí. Hoje a gente não tem. De fato. A gente tem alerta de vencimento que é referente à vigência, ok. Isso. Aí eu acho que seria referente à execução, tanto da compra direta. Exato. Tá? Esse aí é um ponto que a gente não tem hoje. E é importante para a nossa questão de gestão, tá? Justo. Então daí seria mais um ponto ali que Sim. eu acredito que seria no decorrer, né? Mas que a gente... Teria que talvez customizar, né? Isso. Eu acredito que aí é desenvolvimento mesmo. Isso, desenvolvimento. Daí eu vou pro 102. Eu fiz mais uma anotaçãozinha aqui que seria no mais ou menos relacionado, mas depois eu volto, eu não sei daí que tá. Ah, tá. Não, é que tem um ponto que eu preciso, acho que eu anotei aqui atrás. 102, questão de fiscalização de compras, possibilidade de controle e alimentação de fluxo de compra, após a geração da ordem, emitir alerta de vencimento ao contratado também, tá? Gerar notificação de atraso com vínculo na compra. É gestão de compra mesmo e contrato. Sim. Daí o 103, para mim, é um ponto que eu já entrei em contato mais de uma vez com a IPM sobre isso. Tá? Permitir a alteração do vencedor em concorrências e pregões normais, em casos onde ocorrer a penalização ou desclassificação. O que acontece? Hoje, se eu tenho um processo para registro de preço, certo. E acontece uma desistência, uma desclassificação por conta de uma penalização. Ajuste, né? Isso. Eu ajusto ali mesmo na homologação, alteração de vencedor. Certo? Perfeito. Então, ok. Hoje até fiz uma que foi bem recente. Eu tinha gerado a ata, reduzi ali a opção de prazo da ata e gerei uma outra com o vencedor atualizado. Foi questão de 2 dias, assim. O fornecedor já não assinou a ata e já disse que não assinaria, de desistência. Então ali eu consegui contornar. Agora nos casos onde eu tenho ou uma concorrência normal ou um pregão normal, eu não consigo fazer alteração de vencedor. Só E é naqueles incrível, tipos, né? porque e é uma coisa pesada, porque a própria lei diz que eu posso alterar Ele pode devido à desistir, né? desclassificação. E eu não consigo, daí eu tenho que abrir chamado na IPM, a IPM faz uma alteração direto do banco, Cada e às vez vezes que acontece. e a última que eu fiz foi do pregão 10 de 2025. Eu esperei mais de 50 dias para fazer a alteração. Daí caiu ali no meu final de ano, alteração de dotação. E daí o que eu vou dizer para vocês, qual a justificativa para isso? Que às vezes eu estou dentro de validade de proposta. E às vezes numa negociação eu consigo alterar o vencedor. Se eu perco a validade da proposta, eu já não consigo mais. Ou a vigência do pregão, quando ele é normal, é diferente do registro. Sempre que eles devem arrumar, avança nos prazos que a própria licitação tem, né? Exatamente. E geralmente o que? O prazo de validade de uma proposta? 15 dias? Não, é 90, o menor é 90. Ah, mas às vezes ela foi feita lá atrás. Né? Exatamente. Daí, por exemplo, essa licitação eu botei 120, porque demanda de prova de conceito, coisa parecida. Então, tu vai alterar o vencedor de um pregão normal depois de homologá-lo, né, adjudicá-lo, e muitas vezes depois de contratar. E daí eu já estou correndo prazo, então às vezes eu perco. Né? E Se tivesse como alterar, isso. Né? Como no outro, não. Isso. Questão de sistema, eu não entendo. Agora, como operante do sistema, eu não entendo por quê. Que num pregão normal para registro,
e numa concorrência para Ok. registro a gente consegue, e no normal não. Se são coisas iguais. São situações exatamente iguais. Né? E a legislação também não difere. A desclassificação ela é desclassificação na lei de licitações, independente de qual situação ela ocorra. Então isso é uma Só coisa. de preço, né? Isso, é. Então ela não. E esse aqui também não, hoje não faz? Não faz. também. É, isso aí. 123 que a gente Não. fala agora, nem 123. A gestão e a fiscalização de compras, o sistema não executa. Ele nos alerta hoje sobre vigência de ato e vigência de contrato. Nem a ordem de compra ela não alerta, tá? Que é diferente do que a gente está pedindo aqui. É um alerta posterior. E daí, nesse ponto ali, eu acho que o Adilson me entendeu, né? Adilson. Sim. Entendeu, né? Seria mais uma Entendi. gestão pós-contrato. E é mais referente à execução mesmo do que a Execução, essa é a vigência. palavra. Uhum. É. Daí execução ali não só para serviço, mas também para aquisição de bens, né? Geral, acho que tu me entendeu, né? Sim, não, tranquilo. Depois eu faço Beleza. a anotação aqui, mas eu entendi sim. Então a questão do PCA ali no plano de contratação anual para envio do PNCP, vinculado à publicação do mesmo, eu acho que já tem, inclusive. Esse já- Tá? Que como era nova ali quando a gente fez ali. Ainda não tinha, mas acho que agora já Mas foi. hoje vocês já estão, né? E depois apresentar as atualizações que eu já havia colocado no meu módulo, quando a Carmela me passou, né, que é as atualizações conforme legislação e normas vigentes e exigências do TCE e total integração com o PNCP, porque é uma exigência da lei, É. mas o próprio tribunal nos lançamos o edital e ele já pediu para A alterar. primeira coisa é Vocês querer, devem em todos os processos. E tá acredito que eles fomentando. estão fazendo isso, né? Não, na verdade, é porque assim, normalmente, como é uma validação que faz, provavelmente por IA, normalmente, em algum momento do edital, dos editais tem, tá atendendo ao Tribunal de Contas, mas... Mas eles pediram bem específico. E aí agora eles estão Querem que discrimine, ao né? tribunal, a lei e tal, e não sei o quê. Inclusive, eles, Então, eles exigiram no nosso, eu dei uma cópia pro Silvano, não sei se passou pra Nice também. Não, Eles exigiram prazo de penalização para não atendimento, tá? A gente teve que fazer. pediram que a gente um ponto que pegou e aí saiu em prova, por exemplo, em alguns processos, não sei se de vocês ocorreu, que era a questão do acordo de serviço, normalmente. SLA, e isso também apareceu Nossa, para nós. porque A gente normalmente. não tinha mencionado isso. E aí No edital discutido, são tá? dois pontos que sempre agora estão reforçando. E aí, em alguns momentos em editais, tem lá acordo de serviço, mas não tem a palavra em SLA. Isso, Aí- de forma não fica bem claro, eles pedem para colocar. Tem que deixar bem claro. Nós corrigimos, acho que não usamos exatamente isso, mas fizemos o. Mas acho E que passou. eu debatei esse. Eu usei acordo de serviço, debatei ou em português, em inglês, mas passou daí. Da segunda vez. Aí não, também não devolver, né? Que os envios, né? E assim, com certeza, no primeiro processo, nesse processo, em uso, vocês têm que estar de acordo com o Tribunal de Conta, a prestação de conta, Aí a prestação de conta, contas, tudo, que né? você tem que Mas funcionar agora eles funcionando, exigem que esteja de acordo com essa normativa. Do mais, os demais pontos eu já havia feito a outra também. E agora, depois que a gente utilizou o sistema, eu acredito que atenda tudo de forma integral, assim, problemas, a ressalva não é nem problema, a ressalva são nesses tópicos que eu listei ali. Na verdade, são pontos que vocês veem hoje que Não. no dia a São dia. essenciais pra gente no dia a dia, Ele tá? faz muita falta, né? Isso. Pode ficar com ele. Tá? E esse aqui eu te boto. Não, porque ele já tá nos demais e tá no edital geral, tá? Mais um ponto que não atende hoje seria o PNCP, essa questão dos arquivos aí que é bem importante, um erro nosso. É o PNCP, a questão das assinaturas ali, a mudança, né? E a questão de alertas ou notificações. As assinaturas para mim é muito importante, porque vem para nós o processo, né? Daí eles mandam, eles oficializam com requisição, tudo certinho. Bom, vem para nós, chega ali tem falha, tem erros no ETP e no TR, por exemplo. Que às vezes só Vocês têm um outro objeto, É. vai conferir quando vai montar a minuta do edital. Tá, E daí eu preciso devolver para eles. O que eles têm que fazer?
Daí, muitas vezes eu ajusto na própria minuta, como sugestão. Gera o documento, envio para eles gera o PDF, assina o Gov, me manda de novo. Daí importa no Gov. Nossa, seria muito bom como Nossa, antigamente, muito trabalho. tinha a possibilidade. O secretário assina o edital diretamente dentro do sistema. Então, é muito mais rápido. Né? E hoje, tempo é uma questão do sistema. É bem isso mesmo. É dinheiro em todo sentido, porque a saúde emocional do gente falou, se pressiona, né? Então, tu não pode ficar muito tempo na mesma coisa. Daí, quando tu justifica esse tipo de coisa, eles pegam também. Ah, mas era pra tá, mas não é digital, mas não era total em nuvem. Então, é uma coisa que, alguns pontinhos ali que acredito que vai ser possível o ajuste, e aí também tem o prazo ali pra ajustar, né? Do mais seria isso. Minha parte seria isso. Eu também, as dúvidas que eu tinha, já tinha conversado com a Liliane, né? É isso aí, a gente tá acompanhando. Encerramos 15 minutos. Anotou tudo, Edilson? Não conseguiu encerrar. Sim. Aham. Aqui só falta a questão do assinatura. Aqui ele tá aqui vendo ponto por ponto, já leva nessa. Aí é mais a questão do envio dos anexos para o PNCP, tá? Envio automático. Do TR-ETP, por exemplo, né? Que não vai, né, Liliane? Isso. Ele só vai se fizer manual, né? Ele só manda o edital hoje. Eu acredito que provavelmente seja alguma configuração. Isso. No caso de obras, projetos e coisas assim também, né? Mas aí eu não sei nem se tem CP A suporte. questão de risco também, Matriz de risco. matriz de risco, o que tiver de documentos no processo. Os anexos que vinculem, né? Só envia automático. Como hoje é enviado para o Tribunal de Contas. Exatamente. Não realiza Pode ser até conforme as consistências, porque tudo que tu envia para o tribunal tu vai precisar enviar. Vai precisar enviar também de forma automática, é isso. Certo, Isso então. tinha. Beleza. Aqui já está anotado. Aqui. Esse aqui é o mesmo desse aqui. Tá, isso. É isso. É isso aí. Acho que o meu era isso. Então tá bom, Então, ótimo. De qualquer forma, agradeço. vocês vão com. Ah, tá, desculpa. Só para. Pode falar? A gente vocês provavelmente anotaram aí, eu anotei aqui também para ter o controle depois, porque vocês vão colocar isso em ata, né? A gente vai abrir chamado por aqui também, só para explicar para vocês como é que funciona depois para a gente, né? Sim. Então a gente vai abrir chamado desses itens que não atenderam e ajuda muito vocês explanarem a situação, né? Pega o item, pontua o item e fala, o problema desse item é tal, porque eu consigo incluir isso, né, no próprio chamado para auxiliar os técnicos também para desenvolvimento dessas funcionalidades. Sim. Ótimo, é porque ele falou com uma pessoa, né, que descreveu. Então tá, agradeço a participação da Liliane na nossa prova de conceito. Obrigada também. Do Adilson, da Nise, nosso assistente tecnológico aqui da comunicação. O Bruno, né? Então, Conhecer vocês, teria tudo, ó. Ele está só conhecendo. E a gente continua a prova de conceito na segunda-feira, a partir das 8 horas. Nosso novo horário, a gente volta ao horário. Isso. Aí, segunda-feira, você já tem a agenda? Daí tá aí também, ó, né? Iniciando essa listinha também com a agenda. Tá ótimo. Os outros modos e os horários previstos, né? Que a gente fez A gente começa a arrecadação, né? Muito obrigada, tá? Bom fim de semana. Obrigada, Adilson. boa semana, tá? Igualmente. Obrigada, tchau, As tchau. gravações aqui. Aqui pode ser Vamos lá, rápido? tchau, Tchau, tchau. Obrigada, Lívia. Pode encerrar a gravação.